Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais um exercício de Python aqui do canal, beleza? E gostaria de te pedir, para você me seguir, seguir o nosso canal aí no Instagram, vai aparecer aí o arroba, beleza? Tem um QR Code aí do lado que é só apontar a câmera e você vai conseguir facilmente aí partir lá para o nosso Instagram, beleza? E gostaria de te pedir também para se inscrever no canal, dar o seu like, que é muito importante, tá? Que você dê o seu like para o YouTube continuar recomendando nossos vídeos. E ativa o sininho para você poder receber notificação de novos vídeos, tá? Então nós estamos aí numa sequência de exercícios de Python, beleza? E vamos fazer mais um hoje, bem bacana, tem a ver com matemática também, mas não se assuste, tá? Não se assuste, eu vou explicar direitinho aqui. E programação não é só matemática. E caso você ainda não saiba nada de Python, lembrando, tá, que existe um curso de Python completo aqui no canal, com mais de 100 aulas, beleza? E você pode ir lá, vai aparecer um cardzinho aí em cima para você poder conhecer, beleza? Vamos lá, faça um programa que calcule as raízes de uma equação de segundo grau, na forma de ax² mais bx mais c. O programa não deve fazer pedir os demais valores... Opa, ali de baixo. Se o usuário informar o valor de a igual a zero, a equação não é do segundo grau, certo? Porque se for 0, 0 vezes x² que vai dar 0, logo não vai ter um x², logo não vai ser do segundo grau. E aí o programa não deve pedir os demais valores, tá? Se o delta for calculado negativo, a equação não possui raízes reais. Informe ao usuário e encerre o programa. Isso também a gente já sabe. E quando o delta da equação de segundo grau é negativo, não tem valores reais, não tem raízes reais, perdão. Se o delta calculado for igual a zero, a equação possui apenas uma raiz real, beleza. E se o delta for positivo, a equação possui duas raízes reais, beleza. E aqui, isso aqui eu coloquei aqui, na verdade não estava no exercício, mas eu coloquei para quem não sabe. Então, como que calculo o delta? Delta vai ser b² menos 4ac. E as raízes, depois que eu tiver o valor de delta, basta eu fazer isso aqui, ó. Menos b, aí mais ou menos, né? Quando você tem duas raízes, você vai fazer uma vez com mais e a outra vez com menos. Então, mais ou menos raiz de delta e tudo isso sobre 2 vezes a. E aí você vai ter o valor da raiz, né? Fazendo com mais e depois fazendo com menos. Se forem duas raízes, você vai ter esses valores. Se for uma única raiz, você só vai pegar aqui ou mais ou menos e vai fazer uma vez só. Beleza? Se você fizer com mais ou com menos, fizer os dois, você vai ver que vai dar o mesmo valor. E se não tiver raízes reais, você não precisa executar isso aqui, tá? Bem, desculpe se eu não fui muito claro na parte de matemática aqui, tá? Se você não souber, dá uma pesquisada como funciona uma raiz de segundo grau antes de continuar o exercício, porque vai ficar um pouco embolado se você não souber como é uma raiz de segundo grau, tá? Ou melhor, uma equação de segundo grau. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o input, tá? Eu vou pedir então o valor de a. Eu vou só colocar a aqui, tá? E pode ser um número com vírgula, né? Pode ser quebrado. Então eu vou colocar aqui, já um float, eu vou transformar isso em float. Input, e esse input ele vai receber então o valor de a. E eu vou pedir aqui para o usuário, né? Digite o valor de a. E aí, dois pontos, espaço. Antes desse input aqui, eu quero também fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Print, aí eu vou dizer para o usuário, levando em consideração que a x² mais bx mais c é igual a zero, aí depois vai vir aqui, digite o valor de a e por aí vai. Deixa eu até botar um print aqui vazio, né, e um outro print vazio aqui, só para a gente pular a linha. Tá? O que acontece? Só mais um detalhe, né? Aqui vai ser sempre mais e mais, né? Mas digamos que você tenha na sua equação aí um menos, né? Um menos b. É só você colocar o valor menos b, tá? No nosso exercício aqui, tá? Porque mais com menos vai dar menos, tá? Beleza? Então vamos lá, digite o valor de a. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um if, tá? Porque se o a for
igual a zero, ele não vai ser uma equação de segundo grau, né? Então, se o A for diferente, né? Diferente de zero, ele vai executar, então, o nosso programinha. Se não, aí eu vou colocar um else aqui, perdão. Eu vou dizer para o usuário aqui, ó, não é uma equação de segundo grau. Beleza? E agora vamos para dentro do nosso if e vamos criar o nosso programinha aqui, né? Então eu tenho algumas situações aqui, né? Primeiro, eu preciso solicitar o valor de B e o valor de C, tá? Vai ser praticamente isso aqui. Então eu vou copiar e vou colar duas vezes aqui, sendo que eu vou trocar aqui por B, aqui por B, aqui por C e aqui por C. Então ele só vai solicitar o valor de de B e C se o A for diferente de zero, beleza? Beleza. E agora eu vou calcular o meu delta, tá? Antes de qualquer coisa, né? Eu já tenho o valor de A, B, C, então eu posso calcular o delta. E nós já vimos aqui em cima, ó, que o delta, tá? Ele é igual a B ao quadrado menos 4AC. Beleza. Então, delta, vou colocar assim, ó, criar uma variável chamada delta, onde B ao quadrado, lembra de exponenciação lá no nosso curso básico de Python, nosso curso completo de Python, perdão, lá no início do nosso curso, na parte básica, nós temos sobre operadores matemáticos aí, você vai saber lá direitinho, beleza? Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse vai ser o valor de delta, tá? Eu vou separar isso aqui. Não precisa, tá? Não precisa separar. Ele vai respeitar aqui direitinho. Ele vai primeiro fazer a exponenciação. Aí antes de fazer o menos, ele vai fazer a multiplicação. Mas eu gosto de deixar bem direitinho para não ter nenhum problema. Beleza? Então ele tem um valor de delta, tá? E aí ele tem as condições. Quais são as condições? Primeira condição é, se o usuário informar, beleza, isso aqui a gente já matou, se o usuário informar o A igual a zero. Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raízes reais, beleza? Ou seja, aí eu vou colocar um if dentro do if, beleza? Se delta for menor que zero, eu vou informar o valor de delta é igual a... Como eu estou trabalhando com float e eu quero mostrar talvez aqui pelo menos um número depois da vírgula, caso tenha, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar porcentagem ponto 1f, porque eu quero uma casa depois da vírgula, beleza? O delta é igual a e não possui raízes reais, não é isso? Quando ele é negativo, se for calcular negativo, ele não possui raízes reais. Beleza? Então, menor que zero não possui raízes reais. E aqui eu coloco o delta, né? Porcentagem delta. Beleza? Beleza. Agora eu vou criar aqui um elif, porque eu tenho uma outra condição. Qual é a outra condição? Se o delta for igual a zero, ele possui apenas uma raiz real. Beleza. Então, delta igual a zero, ele possui então uma raiz real, certo? Então eu vou fazer aqui, ó. O valor de delta é igual a... E agora olha só, eu vou fazer uma coisa bacana aqui que eu acho que eu não fiz nos outros exercícios. Eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui esse valor com porcentagem, né, para a gente ter o valor com vírgula, né? Aí, e o valor de delta é igual a zero e possui
apenas uma raiz igual a... Eu vou colocar de novo aqui, porcentagem ponto 1f, e aqui do lado de fora eu vou colocar então porcentagem, e aqui eu vou ter que ter duas variáveis, porque eu tenho aqui, ó, duas vezes esse porcentagem, né? São dois valores diferentes. Sendo que a segunda variável eu ainda não criei, vou criar, vocês vão ver daqui a pouco, peraí. Aí aqui eu vou colocar delta, e minha próxima variável vai ser a raiz, tá? Só que ainda não existe, por isso que ela ficou até branquinha ali, mas eu vou criar. Então, veja bem, ó, você coloca uma vírgula separando, tá? E tem que ser na ordem que está dentro da string. Então, delta é igual a... é isso aqui, delta. E depois eu quero o valor da raiz aqui dentro, né? Então eu coloco aqui depois da vírgula o valor da raiz. Beleza. Eu vou criar aqui então, eu vou fazer a continha da raiz, né? Como que é a continha da raiz? Eu sei que só tem uma, então eu não preciso fazer duas vezes isso aqui, tá? Eu vou escolher aqui mais ou menos. Eu vou escolher mais, tá? Então vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, raiz vai receber menos b mais... não é isso? Menos b mais raiz de delta. Como que eu posso calcular a raiz aqui? Existe um método, tá, na biblioteca Math, que é uma biblioteca nativa do Python. Você pode dar uma olhada lá e você vai conseguir, né, facilmente utilizar, mas existe uma forma mais fácil, né, porque a raiz quadrada, né, ela é nada mais do que você elevar um número a meio, a 0,5, né, ou a 1 sobre 2. Então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, mais delta, e a gente sabe que exponenciação é asterisco, asterisco, 0,5. Tá? É a mesma coisa do que eu colocar aqui uma raiz quadrada. Vou colocar isso entre parênteses porque eu vou dividir isso aqui por 2 vezes a. Tá? Eu vou colocar isso aqui também entre parênteses. Tá? Porque eu quero executar isso aqui primeiro, depois executar isso aqui e depois dividir um valor pelo outro. Tá? Beleza. Tá? E agora eu tenho uma terceira situação, que vai ser um else, né? Já que ou ele vai ser negativo, ou ele vai ser igual a zero, ou vai ser acima de zero. Então eu não preciso colocar aqui que delta é maior que zero. Eu não preciso fazer isso. Tá? Ou seja, se ele não for negativo e nem igual a zero, ele só pode ser maior que zero. E aí eu vou calcular duas raízes, né? É porque eu sei que quando ele é maior que zero, quando o delta é maior que zero, se ele for positivo, a equação possui duas raízes reais. Eu vou colocar então raiz 1 e raiz 2. Tá? Raiz 1 eu vou usar essa mesma fórmula aqui. E a raiz 2 também. Tá? Só que a diferença é que aqui vai ser menos. Tá? Então uma vai ser mais e a outra vai ser menos. E agora eu vou printar aqui o valor de delta. O de delta é igual a... vou colocar aqui a porcentagem ponto 1f, vou colocar aqui porcentagem delta. E vou colocar um outro print, tá? Espera aí, para não ficar uma linha gigante, né? Porque agora tem duas raízes. Valor da raiz 1 igual porcentagem ponto 1f porcentagem, e aqui eu vou colocar raiz 1, né? E aqui é a mesma coisa, vou só copiar aqui, né? Copiar e colar. Aqui eu vou colocar raiz 2 e aqui eu vou colocar raiz 2. Beleza, vamos ver se está funcionando? Então, vou executar. E ele diz, levando em consideração que ax² mais bx mais c igual a zero, digite o valor de a. Vou colocar 0.
não é uma equação de segundo grau. Beleza? Funcionou? Vamos ver novamente. Digite o valor de A, vou colocar negativo, não tem problema, menos 5. Digite o valor de B, colocar 6. Digite o valor de C, vou colocar 0. O valor de delta é igual a 36. Valor da raiz 1. Olha que interessante, ele botou menos 0, que na verdade, isso aqui não é 0, tá? É porque como ele só mostrou uma casa, ele mostrou 0, mas deve ter mais números aqui, depois desse 0, tá? Mas beleza, ele mostrou aqui menos 0, que eu achei bem estranho, mas você pode considerar como 0, tá? E o valor da raiz de 2, 1.2. Vamos de novo. 5, 6 e 5. O valor de delta é igual a menos 64 e não possui raízes reais. Beleza? Então nós já temos aí, deixa eu ver aqui, é uma situação em que delta dê 0. Então A vai ser 1, B vai ser 2 e C vai ser 1. O valor de delta é igual a 0 e possui apenas uma raiz igual a menos 1. Beleza? Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, tá, do nosso exercício. E aí você pode utilizar esse programinha para calcular, né, qualquer raiz, qualquer equação de segundo grau. É só você adaptar, beleza? E é isso aí, né? Você pode até fazer algumas adaptações no próprio código para poder inserir qualquer tipo de equação do segundo grau, beleza? E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse exercício, que isso tenha sido útil para vocês. E até a próxima, pessoal. Não esqueçam também, claro, já ia esquecendo, olha como minha cabeça, né? Já ia esquecendo aqui de pedir para vocês se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Dê o seu like, tá? O joinha de vocês aí é muito importante para a gente alcançar mais pessoas aí, o YouTube poder divulgar mais o nosso vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, beleza? E por favor, né? Me sigam lá no Instagram também, vai ser bem bacana ter vocês lá no nosso Instagram, o Instagram aqui do canal, então vai aparecer o arroba aí. E tem um QR Code aí do lado que é só vocês apontarem a câmera do celular, beleza? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.